Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quarta-feira, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, o número é o 973350038, mais uma vez, 973350038, as mensagens aí para você fazer perguntas aos nossos entrevistados. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Quarta-feira chegou, você sabe, esse espaço nosso aqui dedicado aos assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento. Então vamos colocar os nossos entrevistados, os nossos especialistas em campo para os assuntos que serão tratados por aqui hoje. Hernani Roig, administrador de empresas, mestre em sustentabilidade, ele é analista socioambiental da Sabesp. Hernani, como está? Bem-vindo, obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa hoje e a todos os palestrantes aí presentes. Vamos seguir aqui, então, com as apresentações. Dr. Nabil Goraieb, cardiologista, médico do esporte, professor de pós-graduação em cardiologia e medicina do esporte do Dante Pazanese e da Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo. Ele também é coordenador do curso Cardio-Esporte Goraieb da Medicine Cursos. Tudo bem, doutor Nabil? Bem-vindo. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Isso. E vamos lá. Não te ouvimos, seu áudio cortou aí, doutor Nabil. Agora vai. Estou feliz de estar com vocês e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Seguindo aqui com a apresentação ainda, a Renata Leão Silva Pinheiro, ela é fisioterapeuta especializada em reabilitação cardiopulmonar do Instituto Pazanese, é fisioterapeuta da reabilitação cardiopulmonar do Hospital Beneficência Portuguesa. Boa tarde, Renata, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pela presença com a gente. E o nutrólogo André Zamarian Weiner, doutor André, sócio da equipe Funzionale, diretor da equipe Health Me, preceptor do programa de treinamento médico e da residência médica em nutrologia do Hospital IGESP. Tudo bem, doutor André? Tudo bom, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Antes aqui do nosso primeiro assunto, 12:02, vamos cantar parabéns para a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, hoje fazendo aniversário. Zenilda Salvato, um abraço de todos nós, de toda a equipe aqui do programa Gente que Fala, saúde, alegria, muitas coisas boas aí na nova etapa da vida que começa. Sinta-se abraçada aí, a gente está aqui à distância, mas estamos todos juntos aí do seu coração. Feliz aniversário, curta bastante o seu dia. Aniversário de Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. 12:03, pessoal, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. Em um dia igual a todos os outros, no meio do ano passado, o administrador Hernani Roig, que está aqui com a gente, começou a sentir formigamento nos braços. Ele, habituado a uma rotina saudável, optou, naquele momento, por descansar para tentar melhorar aquele quadro. O resultado foi um infarto do miocárdio, que por pouco não o matou, mas que até hoje o submete a um longo processo de recuperação. Hernani, como é que foi isso? Você é habituado aí a uma vida saudável, uma rotina tranquila e sofreu aí esse infarto. O que foi que aconteceu? Bom, deixa eu contar um pouquinho aí, dar um pano de fundo aí para os nossos grandes profissionais que vão aí discorrer tecnicamente sobre esse assunto, né? Então, foi no dia 27 de maio do ano passado, né? Minha segunda data de aniversário, tenho 2 datas de aniversário. Então, 27 de maio eu acordei, era uma quinta-feira, e eu acordei com muita dor de estômago, mas uma dor terrível de estômago. Parecia que tinha enfiado uma faca, uma espada no meu estômago, eu nunca senti isso. E pensei comigo, problema de estômago, né? Vai passar. Fui ao banheiro, tomei um banho,
tentando ali me recuperar, mais nada, né? De repente, um suador, um mal-estar. Ah, vai passar, né? Vamos lá que vai passar. E aí a preocupação bateu mesmo o sinal vermelho, o momento que começou o formigamento no braço direito, né? Falei, opa, isso está Braço estranho. direito? Braço direito, né? Um formigamento no braço direito e assim, da ponta do dedo vai subindo, foi subindo, cotovelo, ombro, deu a volta aqui na nuca e começou a ir para o outro ombro e descer para o outro braço. Só que nisso eu já liguei para uma pessoa da família, né, que mora próximo, e falei, olha, melhor ir para o hospital. Né? Eu pensei que fosse algo intestinal, gastro, mas não. Eu estou com esse incômodo muito grande, esse desconforto. Não, vamos para o hospital. E eu moro ali na região da saúde, então tem vários hospitais próximos, né? E rapidamente cheguei ao hospital, né? Na ocasião, a gente ali pelo trânsito, tudo, a gente foi para o Edmundo Vasconcelos, e chegando lá, eu já estava assim, numa situação bem desconfortável, aquela dor no estômago continuava, mas dor no peito, dor no coração mesmo, eu não senti, mas aquele desconforto, aquele geral aqui em cima, né? E aí eu fui assim, eu acho que a questão do tempo, de ter chegado rápido, e o hospital, a equipe ter assim feito os procedimentos rápido, me encaminhado para a UTI rapidamente, eu acho que isso foi fundamental, né? E então foi isso, assim, e aí passei pelo processo todo, né? Você precisou de uma grande cirurgia ou os stents foram suficientes? Precisou fazer safenas, mamárias? Não, o stent foi suficiente, mas houve um complicador que deu trombose, né, no momento aí do procedimento todo, né? Então isso dificultou todo o processo, né? O doutor Nabil pode depois falar até melhor tecnicamente. Então foi um processo longo e aí fiquei no hospital por 14 dias. Tive uma recuperação assim adequada no hospital, né? Saí do hospital assim próximo para uma próxima etapa. E ali que foi fundamental quando o cardiologista receitou todo o acompanhamento para mim, mas ele pontuou assim muito fortemente para mim, né? Olha, tá aqui uma guia de encaminhamento. Você vai fazer reabilitação cardiopulmonar. Procura no seu convênio ou particular, mas você vai fazer reabilitação cardiopulmonar. Então é aí que eu, né, conheci a doutora Renata Leão. Já já a gente vai falar sobre a reabilitação cardiopulmonar. A gente vai tratar primeiro dos sintomas com o doutor Nabil Goraeb, mas antes do doutor Nabil Goraeb, o Hernani, esses sintomas que você teve, você já imaginava, você já tinha ouvido falar que pudessem ser, por exemplo, essa forte dor de estômago, você já tinha ouvido falar que poderia ser um sintoma de um infarto? Não, você nem imaginou, achou que fosse um problema gástrico mesmo? De forma alguma. Problema gástrico mesmo, dor de estômago, né? Um certo suador. Falei, alguma coisa que eu me alimentei de forma errada, que não caiu bem. Tanto é que eu fui, até cheguei a deitar novamente, né? Era cedo, era 6 horas da manhã. Falei, não, vou deitar de novo, vai passar. E não passava. Então, mas o formigamento no braço, que isso sim, né? A gente ouve falar muito. Cuidado, formigou o braço, dormência, é preocupante. Foi aí que eu fiquei mesmo muito preocupado. Falei, não, é momento de correr. Doutor Nabil Goraeb, vamos falar dos sintomas. O Hernani falou da dor de estômago, da dor no estômago, né? E é um sintoma clássico, mas que muita gente não relaciona com infarto. E também o formigamento na mão direita, que sobe pelo braço direito e dá a volta e vai para o outro lado. Muita gente também não relaciona com infarto, né? Porque existem várias condições aí que indicam, que apontam para uma situação de infarto, não é, doutor? O sintoma da dor foi típico de infarto, uma dor forte, sensação de morte iminente,
mal-estar, tontura. O formigamento é o que menos preocupa, porque é o que tem menos importância nessa história, que pode ser variação de pressão, sintomas mais psicossomáticos. Agora, a dor enfacada, essa aí está no livro de medicina. Está escrito a dor enfacada ou no precórdio, na frente do coração, ou na boca do estômago. E confunde realmente com todo mundo. Assim, o interessante ou estranho é que foi no repouso, mas por ser de manhã, existe uma tendência maior das coisas serem mais graves logo que você acorda. É a hora que a adrenalina vai soltando para o corpo, então, naquele momento do acordar, podem acontecer os sintomas de pressão alta e de infarto do miocárdio. Agora, graças a Deus, você agiu certo, foi em tempo, porque a vida no infarto depende do tempo. Se você correr, você se salva. Até uns 15 anos atrás, as mortes eram 50% no infarto. Aconteciam nas primeiras 2 horas. Então, com as mudanças do atendimento, a corrida direto para serviços ou de convênio ou do SUS, o SUS atende também 24 horas emergências, fazendo angioplastia de salvamento, que a gente chama. Então, tudo isso ajudou a salvar. A trombose é que provavelmente não houve uma preparação que a gente faz quando faz angioplastia, de dar medicações para afinar o sangue em doses de ataque, que a gente chama, por exemplo, 6 comprimidos de clopidogrel, que é exatamente para impedir a trombose. O infarto, veja só, a coronária é a artéria que nutre o coração. Se tem uma placa de gordura que esteja obstruindo 70%, ela se rompendo, ela vira 100%. E esse rompimento forma um coágulo, a trombose. Então, todo infarto tem uma trombose, no lugar onde tem aquela placa que rompeu. É como se fosse uma gema de ovo que rompesse. Então, essa situação, se for atendida nas primeiras 4 horas do início dos sintomas, você tem chance de recuperar quase que 90% dos problemas. Você consegue resolver. Então, tudo vai da rapidez de atendimento. Uma outra coisa que é importante, se a pessoa tem um sintoma em casa, ela tem que agir rapidamente, não é ficar esperando para ver se passa, eu vou tomar uma água para ver se o estômago melhora. Não, sentiu mal, essa dor forte, enfacada, é típico de, olha, eu vi isso aí no meu livro de medicina há 60 anos atrás, dor enfacada na boca do estômago. É típico do infarto, e a tua conduta, ou vocês tomaram de ir para o hospital, onde tem angioplastia, foi o que te salvou. E agora, é evidente, em 5 anos a chance de voltar é muito grande. É por isso que é importante a reabilitação cardiopulmonar, que no Brasil não atinge nem a 10% dos infartados. Nem isso, acho que 5%. Que a maior parte vai querer correr no parque sem nenhuma orientação. E a orientação nesses primeiros meses, tem que ter uma supervisão médica e de um profissional de reabilitação, como a fisioterapeuta Renata, que faz exatamente a programação para se preparar. Após 180 dias ou 6 meses, você voltar a ter uma vida quase que normal. Agora, doutor Nabil, ainda sobre os sintomas, doutor Nabil, ou sobre a falta deles, né? Porque tem muita gente que infarta sem qualquer sintoma, e aí a morte súbita, né? Não sabe o que está acontecendo, não vai procurar o Geralmente é o hospital. diabético. O diabético não sente dor, porque por razões, aí o próprio doutor nutrólogo, né, pode comentar, o diabetes é como se anestesiasse as terminações nervosas. Então, uma grande parte dos infartados diabéticos, eles não sentem nada. Ele vai sentir complicações do infarto, mas não a dor. É como se ele tivesse anestesiado. Eu já tive pacientes, estou com 51 anos de formado, que chegou a trocar o pneu do carro achando que não tinha só um pequeno mal-estar, foi trocar o pneu do carro infartado. Não morreu porque não era hora. Então, na verdade, a gente tem que lembrar isso.
O diabético é muito frequente não sentir dor nenhuma. Ele sente complicações do infarto, quer dizer, o mau funcionamento do coração naquela hora, com arritmia, queda de pressão. Outra coisa, não se deve dar aquele remedinho de pôr debaixo da língua, pelo amor de Deus, nunca mais. A gente usa aspirina, ou AS, ou Somalgina, um desses aí, que é para tirar a trombose do infarto. Tomar vasodilatador, que era o Isordil antigo, todo mundo usava, o comprimidinho, você pode levar à morte direto naquela hora, porque dá uma dilatação das artérias e a pessoa tem queda de pressão. Se estava lá 10/6, vai para 5/0 a pressão. Então, não usar o Isordil hoje é exatamente o contrário do que a gente fazia antigamente. A gente usava o tal do Isordil, anda com ele debaixo do braço, vai viajar, leva ele no bolso, né? no braço. E aí as pessoas andavam com o Isordil para cima e para baixo. Não se usa isso. Hoje você tem que andar com aspirina no bolso para uma emergência. Renata Leão, como é que funciona esse processo de reabilitação? E por que esse índice de infartados que fazem esse trabalho de reabilitação cardio é tão baixo como destacou o doutor Nabil? Bom, então, quando a gente recebe um paciente pós-infarto, tendo ele colocado stent ou feito uma cirurgia cardíaca, é importante que a gente faça uma avaliação, né? Esse é o primeiro passo. A avaliação é muito importante para a gente conhecer o paciente que a gente vai atender e também ter uma noção da capacidade física desse paciente. Então, nessa avaliação, a gente aplica alguns testes funcionais, onde a gente vai saber e vai conseguir determinar como que está o condicionamento desse paciente, a resistência muscular, a força muscular. A gente vai ter uma noção também de como que está a condição respiratória, né? Então, a gente consegue determinar força de musculatura respiratória. E a gente conhece esse paciente, né? A gente conhece a história, os exames, todos os procedimentos que ele fez, fatores de risco. Então, a gente vai ter noção de como está esse paciente, como que esse paciente está chegando para a gente. A partir disso, né, com todos os exames que ele fez e com os testes que a gente aplicou, a gente consegue prescrever um treino adequado e bem individualizado para esse indivíduo, né? Individualizado para esse indivíduo ficou meio óbvio, mas é isso mesmo. O treino ele é muito específico e ele é individual. O treino que eu prescrevi para o Hernani não vai servir para nenhum outro paciente, né? Então, é importante a gente fazer uma avaliação e ter uma supervisão, como o doutor Nabil já citou anteriormente, tanto do médico assistente que acompanha esse paciente e também do fisioterapeuta ou do profissional de educação física que vai acompanhar esse paciente na reabilitação cardiopulmonar, tá? Quais são os riscos que correm todos esses infartados que não fazem esse trabalho de o processo de reabilitação cardiopulmonar? Bom, a gente sabe que o paciente que, como o doutor Nabil também já falou, ele tem risco de voltar a ter um novo evento, né? Então, o paciente que não faz esse trabalho, que não faz uma supervisão adequada, corre risco de sofrer novamente um outro infarto, tá? Sim. E importante falar também que o treino desse paciente na reabilitação cardiopulmonar, ele é supervisionado por um profissional especializado e ele é também monitorizado. Então, a todo momento, a gente está prestando atenção e ficamos muito atentos à frequência cardíaca desse paciente, à oxigenação, à pressão arterial. A gente sempre procura saber se o paciente está fazendo uso adequado das medicações, como que está a rotina dele fora do ambiente de reabilitação. E alguns sinais, sintomas que ele também venha manifestar, não só durante o treino com a gente, mas fora também desse ambiente, tá? Doutor André Weinert, a gente precisa falar sobre como é que deve ser a rotina alimentar de quem infartou, mas antes disso é importante a gente ficar de olho na alimentação para não infartar, né? É claro, né? A gente sempre fala de alimentação, a gente fala de prevenção, né? Dá para ver que o Hernani, né, pelo que vocês falaram, é um cara que se cuida, é um esportista, né? E isso não quer dizer que uma pessoa que também
coma de uma maneira saudável, nunca vai infartar, nunca vai sofrer nada, mas é claro que os riscos diminuem, né? Então, uma pessoa que faz uma alimentação mais saudável, mais balanceada, ela diminui o risco de ter esses eventos, né? E quando tiver algum evento, conseguir detectar com sintomas precoces, como, por exemplo, o doutor Nabil falou, né? Os pacientes diabéticos muitas vezes não têm os sintomas. Na verdade, os pacientes que são diabéticos descompensados, descontrolados, eles têm, né? Existe uma complicação da diabetes, que é a neuropatia periférica. Então, ele perde um pouco da sensibilidade. Então, essa perda de sensibilidade nervosa faz com que ele tenha uma diminuição dos sintomas. Mas é um paciente que, mesmo com uma diabetes, seja tipo 1, tipo 2, mas seja controlada, ele pode ter sim ele pode ter os mesmos sintomas, ele regula melhor e tem essa qualidade, né? essa percepção, perdão. Agora, em relação à alimentação, o grande segredo é o que eu falo para todo mundo. Hoje a gente vive num mundo que a gente deixou de comer alimento. Nós comemos muito produtos alimentícios e poucos alimentos, né? Eu falo que o alimento é muito fácil a gente identificar. Alimento é aquilo que não tem rótulo. Tudo que tiver rótulo é um produto. É claro que a gente não vai viver numa bolha e só vamos, né, alimentos naturais, não vamos no mercado comprar nada que foi minimamente processado pela indústria, mas é claro que quanto mais natural, quanto melhor a qualidade da nossa alimentação, né? Que seja uma alimentação rica em fibras, em alimentos com poder antioxidante importante, né? Alguns antioxidantes, alguns nutrientes que potencializem a ação de antioxidantes, uma alimentação que tem uma quantidade proteica adequada, uma quantidade de gordura boa também. A gente também, muitas vezes as pessoas ficam um pouco com medo né? Tem a carbofobia, a fobia de gordura. Não posso comer isso, faz mal. Não, gordura é importante para o nosso organismo, o carboidrato é importante para o nosso organismo, desde que seja equilibrado, as quantidades e a qualidade, né? Então, uma qualidade alimentar, uma quantidade e qualidade proteica boa, uma quantidade e uma qualidade de carboidratos bom, uma quantidade de fibras muito boa, hidratação é muito importante, né? Todas as células do nosso organismo dependem da água, então a gente também hoje tende a ter uma má hidratação, não só a alimentação, mas ter uma qualidade de sono muito boa, um descanso bom. Então, a alimentação ela vai ser engajada num contexto, né? Num contexto geral. Não existe uma regra de falar, come esse alimento X que você não vai infartar, come esse alimento Y que não vai ter nada. Isso não existe. É claro que, né, a gente vê muito disso na internet, né, as coisas, os milagres que existem na internet, mas se você conseguir priorizar os alimentos em detrimento aos produtos, né, tudo aquilo que você descasca é melhor daquilo que você desembrulha, e fazer disso a sua regra, o seu dia a dia, né? É claro que vou numa festa, vou consumir uma bebida, vou consumir alguma coisa diferente numa viagem, é a questão de equilíbrio. Legal, a gente deve fazer, a gente tem que viver a nossa vida, né? Mas é claro que quando você faz um tipo de alimentação rica nesse tipo de nutriente equilibrada, as chances diminuem. E aí, não quer dizer que você não vai fartar, para a Nani teve esse infarto. E aí você vem para a parte do pós também, né? A parte de uma recuperação. A parte da recuperação, ela também é importante, você deve manter pelo menos uma base alimentar adequada, e aí sim, existem algumas coisas que acontecem metabolicamente, né? Por exemplo, o Nani provavelmente deve ter perdido uma quantidade de massa magra, né, nessa reabilitação, nessa recuperação, né, porque ele parou de treinar, porque o organismo dele, a demanda foi maior do que era antes para o organismo se recuperar, então a perda de massa magra acontece. Então, para ter uma boa reabilitação, não basta só também fazer a recuperação com a Renata, mas se ele também não conseguir ingerir uma quantidade de proteína adequada para ter esse metabolismo, para fazer a síntese proteica, para ter o estímulo da fibra muscular novamente, para ter essa recuperação. Então, na fase de recuperação também a individualização é importante. Cada paciente tem um peso, tem estatura, tem a sua história, tem a hora que dorme, a hora que acorda. Então, essa individualização da alimentação, priorizando proteína, reequilibrando de uma maneira individualizada nessa fase também é muito, muito importante. Bom, para a gente finalizar esse tópico, Hernani, como é que você se sente hoje? Como é que está a vida? Como é que você leva aí o seu dia a dia? Então, eu me sinto muito bem, porque assim, eu também queria frisar que além o cardiologista me encaminhar para fisioterapia cardiopulmonar, também tive o encaminhamento tanto do cardio quanto da Renata
as dicas para, olha, também procurar uma nutricionista é importante, continuar com um cardiologista é importante. Então, assim, na verdade, eu acabei tendo uma equipe assim à minha disposição e um personal para as atividades físicas, porque eu acabei pegando gosto, né? Com a Renata, além de fazer a parte de esteira, a parte cardio, mas ela também monitorava a parte de musculação. Claro que na medida certa, né? Dentro da fisioterapia, mas sempre orientado assim, olha, busque fora também, você precisa fortalecer essa parte, alimentação, proteína, é um todo, você começa a se olhar como um todo, né? E o mais importante é você focar na recuperação e não na doença. Isso que foi um ponto-chave também, assim, importante, que caiu a ficha para mim, e os profissionais foram muito decisivos nisso, né? Vamos focar na recuperação e não na doença. Então, com isso, até assim, hoje, né, eu estou até assim, participando de corridas leves aí, né, mas estou participando, peguei gosto. 6 meses tem que esperar. Hernani, vou te fazer uma pergunta aqui, que tem a ver com o próximo assunto aqui, que a gente vai tratar com a Renata. Você teve Covid, Hernani? Eu tive Covid agora, eu infartei o ano passado, né? Só para o doutor Nabil tá imaginando que eu infartei agora esse ano. Não, foi o ano passado, já deu esse prazo de 6 meses, e eu tive Covid somente agora. Sim. Pós-Covid, precisa fazer uma reavaliação cardiológica obrigatória, né? Isso é fundamental. Sobre isso que a gente vai falar agora, minha gente. Olha, segundo dados do Ministério da Saúde, 40% dos pacientes recuperados de Covid-19, incluindo muitos que não foram internados, continuam com algum tipo de sintoma ou desenvolvem alguns problemas ligados à doença. Para minimizar os danos e garantir uma recuperação adequada a esses pacientes, é fundamental o tratamento fisioterapêutico, tanto para reabilitação motora quanto para cardiopulmonar, que é o caso da maioria desses pacientes. O que acontece, Renata, com o pessoal que teve Covid e passou a apresentar esses problemas? Seu microfone fechado, Renata. Desculpa. Bom, a gente sabe que o Covid, ele adentra pela parte pulmonar, mas ele não afeta só o sistema respiratório, né? Então, ele afeta múltiplos sistemas, sistema cardiovascular, sistema neurológico e também o sistema músculo-esquelético. Então, grande parte desses pacientes, mesmo aqueles que não foram internados, que apresentaram sintomas leves durante a infecção, eles podem evoluir com alguns sintomas, né? Eles podem evoluir com cansaço, aos mínimos esforços. Então, a gente recebe muitos pacientes com queixa de atividades que antes eles faziam com frequência e eram atividades tranquilas, né, faziam parte da rotina, passam a apresentar alguma dificuldade para respirar. Então, tem cansaço durante a execução dessas atividades e precisam, às vezes, interromper essas atividades, né? São pacientes que têm falta de ar também quando executam, né, atividades que exigem um pouquinho mais de esforço, muita fadiga nas pernas, eles reclamam de fraqueza mesmo na parte de perna. Então, como eu falei antes, e serve também agora para os pacientes pós-Covid, eles são submetidos a uma avaliação para a gente identificar quais são os maiores problemas e necessidades desses pacientes. Então, eles vão passar pelos testes que a gente analisa força muscular, força de musculatura respiratória, o condicionamento deles, e a partir disso vai ser prescrito um treino para ele fazer, né, para justamente melhorar esse condicionamento cardiorrespiratório, para melhorar a força muscular, para aumentar a resistência e para eles voltarem a ter uma rotina normal. Agora, Renata, vamos considerar aqui o exemplo, o caso do Hernani. Como é que ele faz? Como é que o Hernani faz, Renata, para identificar um sintoma? Se ele está relacionado com a Covid, porque ele é infartado e teve a Covid, então como é que ele faz para identificar uma fadiga, por exemplo, que você apresentou, que se isso está relacionado com a Covid, se está relacionado com o evento do infarto?
Então, a gente sempre reavalia o paciente, né? Principalmente quando ele tem COVID, a gente também procura reavaliar. Então, a gente sabe da condição, por exemplo, do Hernani, né? Antes dele ter tido COVID. A partir do momento que ele tem o COVID, a gente submete a uma reavaliação para ver se ele teve alguma perda, né? Se o COVID realmente afetou alguma coisa, e a gente trabalha em cima disso. A gente está sempre com esses dados, comparando, para ver onde falhou e o que a gente precisa restabelecer. Agora, o índice é bem alto, em 40% dos pacientes recuperados da Covid com algum tipo de sintoma é preocupante, né? Que a gente chama isso. O Covid longo é a grande preocupação hoje da área da saúde, porque nós estamos com grandes complicações até de um ano após, arritmias cardíacas, problemas de trombose, problemas, bom, muscular já falou, é impressionante. Eu tive Covid o ano passado, ainda hoje parece que eu vou subir uma montanha quando eu ando, mesmo fazendo exercício todo dia. É uma coisa, o bicho pega mesmo, viu? Tem que tomar cuidado. Agora, o que leva a complicações graves, a gente tem que observar sempre as arritmias cardíacas que mais preocupam pelo risco de vida que trazem. Agora, tem pessoas que têm problema de perda de audição, tem perda dos sentidos, de sabores, do cheiro. É uma coisa assim impressionante, essa doencinha bem ruim mesmo para acompanhar. André. Não, é difícil. Eu trabalho em alguns hospitais aqui de São Paulo, eu faço terapia nutricional enteral e parenteral. Então, essa parte do COVID, eu fiquei na linha de frente esse tempo inteiro, né? Nas UTIs, para vocês terem uma ideia, para quem via 30 pacientes por dia, passei a ver 140, né? A gente vai falar na sequência aqui, doutor André, sobre a nutrição, né, enteral e parenteral. A gente vai parar só um pouquinho aqui, 12h31, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Um intervalo agora, mensagem do nosso apoiador, água para todo mundo, voltamos já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 28 minutos para 13h, estamos de volta ao vivo pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Nessa jornada de hoje, quarta-feira, nosso espaço sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento neste dia. Vamos falar agora sobre o seguinte: pacientes hospitalizados ou acamados apresentam grandes dificuldades para manter uma nutrição adequada. Segundo a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, cerca de 30% desses pacientes tornam-se desnutridos nas 48 primeiras horas de internação. Até o 7º dia internado, esse percentual chega a 45%, principalmente entre acometidos por infecções graves, traumatismos ou aqueles recém-operados. Doutor André, quando optar pela nutrição enteral, por sonda, ou parenteral, pelas veias? E vamos colocar nessa conversa também esse cenário de Covid. Você destacou antes aí da nossa saída para o intervalo, que aumentou muito, né, o uso desse tipo de alimentação entre os pacientes pós-Covid, né? Sim, sim. Na verdade, a gente vai utilizar alguma terapia, que a gente chama uma terapia alternativa para alimentar esse paciente, se a princípio ele não tem condições de comer por boca, né? É a condição sine qua non. Se o paciente não consegue se alimentar via mais fisiológica possível, a gente vai sempre optar pela via fisiológica, claro. Então, a gente vai optar por vias alternativas.
né? Seja por uma sonda. Então, se o paciente não tem condições, se o paciente não consegue comer porque tem uma sequela neurológica, que não consegue ter algum problema de deglutição, se o paciente está numa UTI mais grave, o paciente está entubado, está sedado, não tem condições de comer, se o paciente está sonolento por algum problema clínico que ele tenha ocorrido no pós-operatório, a gente vai optar por uma via alternativa, seja por uma sonda ou por uma parenteral. A parenteral, que seria aquela alimentação que a gente faz via endovenosa, a gente utiliza se o paciente também não tem condições de comer por boca, não tem condições de passar uma sonda, né? Então, alguns casos, por exemplo, se o paciente tem uma obstrução intestinal, se o paciente tem um pós-operatório muito complicado, ou o paciente pode comer por boca, em ambos os casos, sim, mas que ele não consiga atingir as necessidades que a gente calcula, né? Nós, no hospital, junto com as nutricionistas, a gente faz um cálculo das necessidades energéticas, das necessidades proteicas que esse paciente precisa atingir. Se o paciente, mesmo que ele coma por boca, ele não consiga atingir pelo menos 70% daquilo que é ofertado, a gente a gente pode entrar com uma via alternativa de alimentação, seja por sonda, seja parenteral, para conseguimos atingir, justamente para evitarmos esse primeiro, essas primeiras horas, né, que esse paciente acaba descompensando nutricionalmente. É claro que vai depender de cada caso, né? Existem casos de pacientes mais graves, mais agudos, por exemplo, um infarto, pacientes um trauma, um pós-operatório de uma cirurgia de emergência é diferente de um paciente no pós-operatório de uma cirurgia eletiva. Então, a gente nós vamos fazer avaliações de acordo com o quadro do paciente, com o peso do quadro do paciente, com a necessidade, e a partir daí nós vamos definir se ele tem a indicação de uma passagem de sonda nasointeral, se não tem nenhuma contraindicação para isso também, se ele tem a necessidade de uma via alternativa via parenteral, né, via endovenosa, o quanto nós vamos dar, né, de caloria, de proteína, de gordura, de carboidrato, a gente faz todo esse cálculo, e a partir daí a gente consegue, ofertando uma quantidade, a gente também não começa, né, sendo bem sucinto, nós também não começamos dando 100% da necessidade que esse paciente precisa atingir nos primeiros dias, a gente vai escalonando, começamos com metade, depois a gente vai escalonando aos poucos o que nós vamos ofertar para ele, para até atingir, geralmente nos primeiros 72 horas a gente consegue atingir essas necessidades, para que nutricionalmente, né, porque metabolicamente muita coisa muda no paciente grave, né, então a parte de metabolismo de gordura, proteínas, carboidratos, as necessidades mudam muito, então a gente tenta compensar isso, ofertando devagarinho uma nutrição para esses pacientes. Foi, né, já pegando o gancho que aconteceu muito com os pacientes de COVID, os pacientes de COVID, eles ficavam graves muito rápidos, a maioria, 90% deles, desses graves, estavam entubados, sedados, e foi o que o doutor Nabil falou, né? A própria doença, o próprio COVID, é uma doença que hoje os estudos mostram que ele, por algum motivo, ele aumentava muito o consumo da própria musculatura da pessoa, ou seja, claro que você ia para o hospital, você vê a pessoa definhando, você vê a pessoa perdendo massa magra, e isso é um sinal muito ruim, isso é um sinal é um parâmetro, né, um dos parâmetros que a gente utiliza, que a gente classifica o paciente em graus diferentes de desnutrição. Então, a gente tem que, de alguma maneira, tentar otimizar isso, ofertando, se o paciente não consegue comer por boca, essas dietas já prontas, já preparadas por sonda ou pela veia. Doutor André, o Brasil fabrica a nutrição parenteral e enteral, ou o que a gente tem aqui é tudo importado? Porque não, a gente tem planos de saúde que não cobrem, a gente tem aí sérias situações aí de gente que não pode ter acesso a esse tipo de nutrição por ser cara e por não ter cobertura dos planos. Então, na verdade, assim, existem empresas, né, como, vou falar o nome das empresas, a Nestlé, Danone, a Fresenius, são empresas multinacionais que produzem, mas existem empresas nacionais, sim, que produzem nutrição enteral. Existe, sim, programas que o paciente pode pegar a dieta enteral via SUS,
né? O hospital, mesmo em hospitais particulares, se preenche um formulário, o hospital preenche, o paciente preenche, que é assinado, e é encaminhado para o governo. O governo fornece, sim, uma dieta enteral, tá? Domiciliar, isso existe. Nos hospitais públicos também, esse tipo de dieta ela é fornecida. A nutrição parenteral já é um pouco mais complicada, então existem nutrições parenterais que são prontas, né, de fabricantes prontos, e existem farmácias especializadas que manipulam nutrições parenterais, né? Há tempos atrás, quem produzia a nutrição parenteral era a própria farmácia do hospital. O doutor Nabil deve saber disso, né? Nos vidros que a própria farmácia do hospital fazia lá dentro mesmo. Não, Hoje hoje não. mudou tudo. Hoje, se não Hoje fossem mudou os tudo. nutrólogos, nós estávamos perdidos. Não sei nem como começar, que tipo de comidinha eu vou colocar lá. É impressionante como vocês salvaram a nossa clínica. Ah, obrigado. Então, se todo mundo soubesse, também não tinha emprego. Olha, gente, Então, a gente pode faltando... manipular, a gente manipula e farmácias externas fazem diariamente e encaminham para o hospital. Aí são acordos. Existem algumas farmácias que manipulam e aí tem os contratos com os hospitais, etc., mas existem. Mas o governo, falando de dieta integral que você falou no começo, o governo, sim, ele fornece aqui em São Paulo, ele fornece, sim, se tiver tudo preenchido, ele fornece uma dieta integral para o paciente domiciliar, sim, tanto adulto quanto criança. Faltando 20 minutos para 1 da tarde, a gente segue com o próximo assunto por aqui. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. Doutor Nabil Goraeb, muito se tem falado sobre a morte súbita de esportistas. Em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou o artigo Morte súbita não é fatalidade, é um paradoxo, no qual especialistas afirmam que quase sempre uma causa evitável poderia ser detectada, visto que de 90% a 95% das mortes súbitas de atletas tinham uma cardiopatia de base. Para eles, os especialistas, um problema é a qualidade da avaliação clínica prévia à atividade esportiva, que deveria sempre ser feita por conhecedores na medicina do esporte, pois esses poderiam descobrir previamente as doenças e tratá-las. Pois é, doutor Nabil, como garantir essa qualidade da avaliação clínica prévia à atividade esportiva? Eu que escrevi esse artigo aí. Na verdade, o que a gente tem hoje, muita gente dando palpite numa área que não entende, que é a do esporte e do exercício físico. O próprio mercado obrigou que as pessoas atendessem atletas como o Edgar, como todo mundo que teve problema ou que não teve. A situação é que os exames, por exemplo, de um atleta são completamente diferentes do indivíduo que não é atleta, os dois sendo normais. Alguns exames de eletrocardiograma confundem doença com adaptação física, confundem indivíduos com problemas como se aquilo fosse normal do atleta. Então, o que a gente fala sempre é isso. Primeiro, a morte súbita não é uma fatalidade. Fatalidade é terremoto, raio, inundação, chuva forte. O que tem você tem que saber o que vai acontecer com aquele esportista, com aquele atleta, quando ele vai correr a maratona de Nova York a 6 graus Celsius de temperatura. Ou ele vai correr em Boston, ou ele vai correr em Paris, ou ele vai correr em Floripa. Então, ou no Rio de Janeiro, como maratonas corridas feitas em agosto, onde a temperatura ambiente era 30 graus. Em Israel, Jerusalém, não tem maratona se a temperatura estiver acima de 31 a 32 graus Celsius. Não tem, com prejuízos comerciais bastante altos. Por quê? Porque o risco de uma hipertermia, uma desidratação aguda, uma morte inesperada em quem era normal, pode acontecer. Uma única morte já deixa todo mundo espantado, não pode morrer. E atleta é símbolo de saúde. O que acontece no atleta? Ele tem fatores de risco que não foram controlados, é o colesterol. É aquela história, um pouquinho de colesterol, um pouquinho de pressão alta, um pouquinho de diabetes. Não existe pouquinho. Ou você tem doença ou não tem. Ou você trata a doença direito ou não trata. E é esse que é o grande segredo. Quer fazer um esporte saudável, que ele te traga benefício, tem que estar nos trinques. Você não vai pôr teu carro para descer a serra sem olhar se está com o pneu cheio, se tem água no carburador, nem sei se você olha mais isso, mas se teu óleo está normal. Quer dizer,
por que você vai correr sem ser examinado? E não adianta, eu uso óculos, eu formei em medicina, eu tive aula de oftalmologia, mas de oftalmo só entendo usar óculos. Eu não sei discutir miopia, astigmatismo. Agora, Mesma coisa quem faz esporte, tem que procurar quem entende do esporte. agora como é que está a medicina do esporte na academia, na faculdade? Isso é uma disciplina? É É uma um especialidade aperfeiçoamento médica. depois da formação do médico? O que tem é o seguinte, existe a formação do residente em medicina esportiva, que ele pode ser ortopedista na base ou clínico na base. Eles não têm a formação de um cardiologista ou de um ortopedista, ele é como se fosse um clínico geral. O médico do esporte tem formação, tem residência, e nós mesmos damos aulas para residentes da Unifesp que fazem medicina, residência em medicina esportiva e tem as aulas de cardiologia do esporte conosco no Dante Pazanese. Então, isso que é importante. Quando você vai ao médico, você tem que saber, ele é oftalmologista, mas ele estudou medicina esportiva? Ok, eu espero que ele saiba o que ele está fazendo. O que a gente tem visto muito erro de quebra-galho. O dono de um clube no interior, ele vai fazer a equipe ser examinada pelo amigo dele, que é ginecologista, que vai quebrar o galho dele. Não é assim. Você tem que procurar quem é do ramo para fazer os exames convenientes para evitar surpresas. Nós que fazemos a área erramos. Imagina quem não faz. Então, é importante isso. Você tem uma ideia, aqui no meu consultório, tendo muito paciente obeso, e é comum acontecer assim, mas você como nutrólogo, você não vai me orientar exercício? Não sou eu que oriento exercício, né? E acho que aí é o grande erro, que muitas vezes o próprio paciente, eu caminho para o colega, mas muitas vezes o paciente ele não quer, ele quer sair, emagrecer, né? E acho que uma das grandes razões ele quer jogar bola no final de semana como se não houvesse amanhã. Pois Né? é, Não o médico tem que delimitar os limites e o fisioterapeuta e o profissional de educação física vai aplicar, porque se ele chegar para mim assim, eu posso fazer polichinelo? Eu falei, o quê? Quanto? Eu não, quem vai resolver isso é a fisioterapeuta e o educador físico. O médico vai dizer, olha, não me passe da pressão tanto, não me passe da pulsação tanto. Você quer correr maratona? Quem teve infarto pode correr maratona? Tem uma série de implicações que tem que ser levadas em conta, se ele está tudo controlado ou não. Pronto, Márcio. Doutor Nabil, um outro tema por aqui para a gente tratar também, olha, é o canabidiol, o componente medicinal da maconha, que tem efeitos terapêuticos para algumas doenças e sintomas de esclerose múltipla, epilepsia e fibromialgia. Só que o THC, que é o principal componente da maconha, é um alucinógeno e causa dependência. Além disso, pesquisas mostram que ele se deposita nas células gordurosas do corpo humano e causa graves problemas ligados ao coração, como aceleração súbita dos batimentos cardíacos, palpitação, elevação da pressão arterial e redução da oxigenação, além do desestímulo às atividades físicas. O que é preciso dizer a respeito desses efeitos do canabidiol sobre a parte eu acho que está cardiovascular da havendo pessoa? um grande erro, ou talvez um grande marketing, querendo liberar a maconha para ser plantada em casa para dar de remédio para os doentes. Primeiro, que não é por aí que se faz o tratamento de alguma doença. Tem que passar numa série de preparações para saber até onde o uso do derivado que é benéfico para a medicina, que tira a dor, a esclerose múltipla. A esclerose múltipla agora está sendo discutido, parece que ela é uma virose, não é uma mutação genética. Então, tem que ter paciência. Não pode liberar a maconha no sentido que está se falando, não tem problema. O problema é que ela é porta de entrada dos outros problemas de drogas. Nenhum viciado em cocaína começou na cocaína, ele começa na maconha. Ele começa na bebida alcoólica, muitas vezes. Então, eu acho que nós, como médicos, na minha opinião, tem que ter um pouco de cuidado, tem que ter estudos mostrando até onde vai o benefício do derivado canabidiol ou não, porque o pessoal está achando que é só plantar e vamos preparar o chazinho, está resolvido. Não é bem assim. Porque o uso da maconha, ela causa danos bastante importantes para a saúde do indivíduo.
tanto na parte cardiovascular como neurológica. Então, não é bem assim, vamos liberar. É isso que eu escrevi um artigo sobre isso, dizendo exatamente o perigo de se liberar sem nenhum controle. Parece uma pressão política, e, na verdade, devia ser uma situação médica a ser discutida. Essa é a minha opinião. Mas os médicos não estão prescrevendo adequadamente o uso do canabidiol para esses problemas conhece bem isso, não se conhece profundamente. Conhece alguma coisa, um fala que entende, mas não entende. Foi testado a longo prazo. Será que quem usou canabidiol daqui 10 anos vai ter um câncer? Ninguém sabe. Então, nós temos que ter paciência. Que bom que achou uma outra indicação para o tratamento, mas não é por aí, não é o político que vai decidir o que eu vou fazer na área médica. Só faltava isso. O que se tem hoje, Mauro, o que se tem hoje é que, assim, para você prescrever o canabidiol, né, teve agora uma portaria que saiu de liberação de farmácias de manipulação que poderem manipular, mas até então você tinha, para fazer uma prescrição, as medicações eram importadas, né, são medicamentos importados. Até antes da pandemia, você prescrevia e demorava, a Anvisa demorava para liberar, e ela libera por 1 ano, mas acho que demorava quase 2 meses para liberação. E tinha uma série de papéis que se preenchiam. Depois da pandemia, mais ou menos, isso diminuiu, mas ainda demora. Então, você quiser prescrever, você tem que prescrever lá. Você tem as dosagens, em gota, em cápsula, etc. Aí os estudos têm que ser feitos em universidade, não adianta fazer estudo no laboratório da esquina, né? O pessoal tem que lembrar que remédio, ele é dose para ser veneno ou não. Então, nós temos que pensar que eu acho que a liberação assim muito fácil vai virar um mercado negro, um mercado autorizado de drogas, eu acho. Que é o que vai acontecer agora, porque é isso que eu estava falando aqui. Você tinha todo esse controle, né, entre aspas, da Anvisa, que agora aparentemente vai ter, eu não sei que pé que está, sendo bem sério, mas vai ter uma liberação para manipulação. Agora, não sei, quando a gente fala disso, eu não sei como que vai ser feita a compra pela farmácia. Você vai poder plantar em casa, você vai ter sua plantinha de maconha, vai ficar fácil demais, sei lá. Tomara que ninguém da minha família seja maconheiro. Vamos seguir aqui com as perguntas da nossa audiência, faltando 9 minutos para 1h da tarde. Hernani, o Adriano Martins está no Instagram e te pergunta se, além das mudanças nos hábitos físicos, esportes, alimentação, etc., o que você mudou na sua vida após esse susto do infarto do ano passado? Bom, na verdade, a mudança é geral, né? Além da parte física, a parte mental muda bastante. Mas a partir do momento que você começa a se cuidar e você começa a ter orientação de profissionais que conhecem o assunto, te dão a orientação adequada, e você também, humildemente, né, como paciente, você tem que seguir, tem que atentar para o conhecimento desses profissionais. As coisas começam a dar certo. E as coisas dando certo, vêm os resultados positivos. Isso melhora muito a sua autoestima, né? Então, você vai melhorando seu condicionamento, acaba melhorando você como um todo. Então, é bem automático isso. E só o fato também, assim, de você passar por isso, sobreviver a isso, também, assim, muda muito na sua vida, né? Porque nesse período, com Covid, a gente perdeu muitos colegas, amigos, familiares, e não só por Covid também, não sei porquê, mas acho que é um momento que a gente está muito voltado aí para as pessoas, né? E ver muitas pessoas próximas partindo, e você olha para você, puxa, eu infartei e tive a chance, né? Deus concedeu aí a oportunidade de você continuar a sua caminhada, o seu aprendizado. Então, assim, é só gratidão. Renata, a pergunta da Janaína Costa, ela está com a gente no YouTube. Alguém que esteve internado por Covid e teve que passar pelo processo de respiração mecânica pode voltar a ter uma respiração normal? Pergunta da Janaína Costa. Sim, é isso que eu falei, né? É importante avaliar, identificar quais são as deficiências desse paciente e trabalhar em cima disso. Claro que a gente trabalha em conjunto, né? Então, é importante ter um médico que acompanhe, um fisioterapeuta, o profissional de educação física e também
o profissional nutrólogo, nutricionista, para acompanhar a gente com alimentação. Então, com todo o tratamento, a pessoa consegue restabelecer, sim, uma respiração normal. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi. A intensidade da lesão do Covid, porque o Covid leve tem um caminho, o Covid internado, entubado é outro. Os entubados tiveram muito mais dificuldade e trabalho para o fisioterapeuta pôr eles em ordem. É mais demorado. Quer dizer, depende mesmo da quantidade da doença que você pegou e teve evolução. Doutor Nabil, e também quanto essa afetou, né? Doutor Nabil, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, todos os dias ele participa. Obrigado, seu Jaime, aqui pela pergunta. Ele quer saber em que medida os anabolizantes podem causar problemas cardíacos. Doutor Nabil. Anabolizante é uma guerra. Eu tenho uma guerra quase que pessoal nossa contra o pessoal de médicos que prescrevem anabolizantes sem necessidade. É proibido pelo Conselho Federal de Medicina você prescrever anabolizantes para quem não tem doença. E a doença ela tem clínica, tem queixas clínicas, tem exames alterados, repetidamente alterados, não é no primeiro exame baixou a testosterona, olha, eu vou te dar para repor a testosterona, não é bem assim. Então, o anabolizante realmente causa danos cardiológicos, aumenta a pressão arterial, aumenta o colesterol ruim, pode levar ao câncer de testículo, de ovário e de fígado, e não são poucos os casos que têm isso, além de caminhar para o infarto jovem, chamado precoce, abaixo dos 40 anos de idade. Nós temos, na nossa casuística do Dante Pazanese, 12 fisiculturistas que acabaram tendo infarto com menos de 40 anos de idade. É pouquinho, mas não devia ter nenhum, na verdade. E foi por uso, infelizmente, de esteroides anabolizantes, que tem alguns colegas, todo mundo sabe quem são, que prescrevem, estão sendo alertados e chamados ao Conselho Regional de Medicina. Doutor André, a Aline Gomes está no Facebook e pergunta qual é a relação entre a alimentação e o estresse crônico, ou a chamada síndrome de burnout, e quais as suas recomendações nesse sentido, com bastante brevidade, que a gente está em cima do tempo, por favor. Bom, em relação à alimentação, eu acho que ela pode estar ligada tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Sempre que você faz uma alimentação potencialmente inflamatória, com base de alimentos de fritura, de alimentos ultraprocessados, você piora a qualidade intestinal, você piora essa conexão intestino-cérebro, isso pode gerar um nível de estresse, você piora a qualidade do seu sono, você rende pior no seu dia. O contrário também a gente pode dizer. Então, quando você melhora a sua alimentação, quando você prioriza os alimentos aos produtos alimentícios, quando você consegue melhorar a qualidade antioxidante, quando você faz o exercício, quando você tem uma noite de sono boa, você consegue equilibrar esses níveis de estresse, né? Então, você ter uma alimentação adequada e balanceada, ela pode ajudar. E sempre que uma alimentação ela é mais potencialmente inflamatória, isso pode piorar os níveis de estresse e isso vai galgando e pode chegar até num burnout tranquilamente. 3 minutos para 1 da tarde agora, a gente vai partir para o ponto final aqui do programa Gente que Fala, despedida de cada um. O doutor André Weinert está com a palavra, a sua mensagem final e seus canais, doutor André. Bom, queria agradecer, Hernani, doutor Nabil, Renato, você, Maura, Zenilda, pela oportunidade, o Pedro, né, pela excelente momento que a gente passou junto, passou muito rápido. Em meu canal, né, pelo Instagram, é @AndréNutrólogo, tenho as dicas e estou aberto a qualquer pergunta que vocês queiram fazer também, pode mandar que eu vou responder com o maior prazer. Agradeço de coração. Muito obrigado. Renata Leão, sua despedida e seus canais. Bom, queria agradecer a todos por poder participar desse momento, que foi muito de contribuição mesmo para todos, eu acredito. Bom, meu canal no Instagram, na verdade eu não tenho canal, eu tenho só o Instagram, então é o @RenataLeão, _Renata Leão. Obrigada. Seguindo aqui, a despedida do Hernani Roig e os seus canais, Hernani. Quero agradecer a todos os presentes aqui, os profissionais, grandes informações, e dar o recado aí para quem está nos assistindo, que a prevenção é melhor do que a correção. O bem maior que nós temos é a vida, e a vida depende de uma boa saúde. Então, vamos cuidar dela.
Obrigado, Hernani. E a despedida do doutor Nabil Goraieb e os seus canais também, doutor. Eu queria lembrar para todos que a prevenção realmente é a grande bandeira dos médicos da medicina. Agora, a prevenção é bem feita e constante. Não adianta se prevenir agora que é Dia dos Pais e o mês que vem você voltar a fazer tudo errado. Então, é para seguir. Vai ganhar seu tênis no Dia dos Pais? Ótimo, mas se prepare, procure um fisioterapeuta, um profissional de educação física para aprender a fazer o exercício. O nosso canal é cardioesporte.com.br, é um portal que tem lá as nossas textos e palavras. Ok? Um abraço a todos, muito obrigado por aprender com vocês aqui muita coisa e até a próxima, se Deus quiser. Sim, em breve estaremos juntos e os meses coloridos, né? Cada mês aí uma mensagem diferente e alguma campanha relacionada com algum tipo de doença. Logo chegando o Outubro Rosa, logo chegando o Novembro Azul, enfim, mulheres e homens cuidando aí das suas respectivas saúdes. Isso é o que importa para a prevenção das doenças e que todos fiquem muito bem. Hernani Roig, administrador de empresas, muito obrigado. Doutor Nabil Goraieb, cardiologista, médico do esporte. Doutora Renata Leão Silva Pinheiro, fisioterapeuta especializada em reabilitação cardiopulmonar. E o nutrólogo, doutor Andresa Marian Weinet. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe do programa Gente que Fala, quarta-feira sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Programa Gente que Fala, realização da ABCOM, na técnica da AllTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, nossa diretora de produção aniversariante do dia, Zenilda Salvato. Fausto Camunha, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AllTV, a direção-geral do Alberto Luchetti. E você, do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, 1h em ponto. Um abraço a todos. Tchau, tchau.